Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua mãe Maria Santíssima. Louvado sejam Jesus e Maria. Então, vamos com a graça de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, com a sua presença para mais uma meditação do Santo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e mantei-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverar a intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios, a minha boca anunciará vosso louvor. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, Senhor, apressai-vos em socorrer-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Evangelho de hoje, São Lucas, capítulo 13, versículo 18 a 21. Só lembrando a você que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas publicações e curta as nossas publicações. Por que curtir? Porque vai acontecer o que vai acontecer com você, o que eu vou proclamar agora. Você vai estar evangelizando. Porque o YouTube reconhece que aquele vídeo tem relevância pelas curtidas e faz com que outras pessoas possam ser alcançadas por ele. Então você estará evangelizando comigo, com toda a comunidade Coração Misericordioso de Jesus, com a sua curtida. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: quem é semelhante ao reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninho nos seus ramos. E Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, nesse Evangelho, nosso Senhor conta-nos 2 parábolas, fazendo comparações com o reino de Deus. E nos atentemos neste Evangelho. Jesus está comparando o reino de Deus. E aqui eu me lembro da reflexão que São João Crisóstomo fez deste Evangelho. Ele que é doutor da igreja, ele fez uma reflexão sobre este Evangelho muito interessante. Veja como Jesus fala: o reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninho dos seus ramos. A semente de mostarda é a menor das sementes, e vai crescendo, vai tornando-se uma grande árvore, e as aves fazem ninho nos seus ramos. Essa semente de mostarda é a igreja, é os apóstolos. Eram somente 12 apóstolos. E esses 12 apóstolos são essa semente de mostarda em meio a um mundo todo que ainda não tinha experimentado o Salvador. Teve essa semente de mostarda, os 12 apóstolos, a igreja. Aí esses 12 apóstolos foram crescendo, foram semeando,
cresceu e a igreja se tornou, gradativamente foi crescendo o número de discípulos de Cristo. A igreja foi conseguindo salvar muitas almas, a igreja se solidificou, se fortaleceu, principalmente na Idade Média. A igreja, especialmente também na Idade Antiga, quando a igreja se tornou religião oficial do Estado, lá do Império Romano, e a igreja foi se fortalecendo. E hoje existem lugares que não conhecem Jesus, mas em muitos lugares do mundo já ouviram o Evangelho por conta do ministério da igreja. Porque a igreja é essa semente mostarda que foi crescendo, era a menor de todas as sementes, mas se cresceu e as árvores fazem ninhos nos seus ramos. Então, de 12, hoje somos bilhões, mas mais do que a quantidade, o que mais importa é colocarmos em prática a nossa fé católica, é colocarmos em prática os ensinamentos da lei de Deus e da igreja, é vivermos a palavra de Deus, mais do que a quantidade. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que não importa se somos poucos, o que importa é que a gente cumpra a nossa missão como essa semente de mostarda, e então, esperando em Deus, produziremos frutos. As árvores do céu farão ninhos. Então, nós somos chamados a fazer isso através da evangelização, através da missão, através do nosso testemunho, da nossa oração. Quem é pai de família, do cuidado com a família. Quem é mãe de família, do cuidado com a família. Enfim, cuidado com os filhos, quem é casal. Então, através desse testemunho cristão, você é chamado a fazer com que essa semente mostarda, que é pequena, vá fortalecendo a sociedade. Às vezes a gente se decepciona. O mundo está tendo muitos acontecimentos tristes. Realmente estão. Nós estamos em um acontecimento triste, que é essa pandemia, além de outros fatores e tudo mais. Mas a gente se esquece que na nossa realidade local nós podemos fazer a diferença como essa semente mostarda. A gente vê uma crise em muitas famílias, de separações, infidelidades, em tantas e tantas situações. Mas a gente se esquece que com a nossa família nós podemos ser essa luz para um mundo em que a família está sendo colocada em xeque, está sendo atacada. Nós se esquecemos que com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos, nós podemos ser essa luz que a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação precisa, o mundo precisa. Então, por quê? Porque a gente não vê a quantidade. Muitos e muitos são infiéis, muitos e muitos não querem saber mais de Deus, mas e você? Porque você não começa de você, começa a semente de mostarda, que é a menor das sementes. Porque através de você, Deus quer mudar essa situação no mundo, no país, no seu estado, mas é começar na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Não espere grandes coisas, não espere uma enxurrada de conversões para você mudar de vida. Não, seja você a luz que as pessoas, que o mundo de hoje precisa. Seja você esta luz. Então, seja como essa semente mostarda, tenha humildade. Eu vou fazer a diferença buscando amar a Deus com todo o meu coração, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, e buscando amar o meu próximo como a mim mesmo, como a semente mostarda. E assim as aves do céu farão ninhos. E o reino de Deus ainda pode ser comparado, continua Jesus, com o que ainda poderei comparar o reino de Deus? Como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. O fermento é colocado na farinha e ele escondido na farinha, ele altera toda a massa, ou melhor, toda a massa. Quando ele é misturado na massa, ele fermenta tudo, ou seja, ele altera toda a massa. Assim é o fermento do Evangelho. Foi colocado dos 12 apóstolos no mundo e fermentou o mundo. Muitos povos foram evangelizados e transformou inúmeras civilizações, como a nossa civilização ocidental, que foi fermentada no Evangelho, que infelizmente hoje está sendo muito atacada. Então, esse fermento, nós somos nós, o nosso testemunho, a nossa evangelização, o nosso exemplo de vida. Nós somos chamados a fermentar a massa deste mundo com o Evangelho. Então, longe de ficar se prendendo no mau exemplo dos maus, na propagação de erros, na propagação de pecados, nas ofensas ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, nós somos chamados a propagar o bem, a propagar o amor, a propagar as virtudes, a fermentar este mundo com o fermento do Evangelho, a massa deste mundo com o fermento do Evangelho. Então, não tenhamos medo, tenhamos coragem de anunciar Jesus, de testemunhar Jesus, de fermentar a massa deste mundo com o fermento do Evangelho.
Não tenhamos medo se somos poucos, se somos a minoria, se a maioria nos ridiculariza. Bem-aventurados somos nós se fomos perseguidos por causa de Cristo. Antes perseguiram os profetas, o próprio Jesus fala isso, que nós somos bem-aventurados, mas que nós cumpramos a nossa parte de semente de mostarda. Que nós façamos a nossa parte de semente de mostarda, com paciência, porque os frutos vêm de Deus. E assim nós poderemos, ao chegar ao final da nossa vida, dizer como São Paulo: eu cumpri a minha missão, combati o bom combate. Porque então nós poderemos ver as aves do céu fazendo ninhos nos ramos que nós ajudamos a construir, na árvore que nós ajudamos a construir, como essa semente de mostarda, a menor de todas. Que Deus nos conceda a humildade, a coragem e a fortaleza e a paciência para esperar os frutos que vêm do Senhor. Por isso, lembremos do evangelho em que Jesus quer nos adubar, daquele evangelho que escutamos há pouco tempo, em que Jesus quer nos adubar, para produzirmos os frutos que o Pai espera de nós. Que a palavra de Deus nos fortaleça, hoje e sempre, para a vida eterna, assim seja. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Formule um compromisso com esta palavra. Formule um compromisso de ser esta semente de mostarda e aquilo que o Senhor ilumina a sua alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.